Eu sou Emanuel Adriano e irei apresentar um vídeo sobre um grande estudioso chamado Ilya Prigogine. Eu, enquanto mestrando, produzi e roteirizei este vídeo no programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Estadual de Roraima para a disciplina Bases Epistemológicas para o Ensino de Ciências, ministrado pela professora doutora Patrícia Macedo. Então, vamos aprender um pouco sobre o pensamento de Ilya Prigogine e as suas contribuições para o ensino de ciências? Ilya Prigogine, de naturalidade russa, foi um físico e químico teórico que nasceu no dia 25 de janeiro de 1917 em Moscou. Aos 4 anos de idade, juntamente com seus pais, mudou-se para a Bélgica, onde foi naturalizado belga. Na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, estudou física e química. Em 1959, foi indicado diretor do Instituto Internacional Solvay. Na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, trabalhou como professor, onde, em 1967, foi cofundador do atual Centro para Sistemas Quânticos Complexos. Prigogine, desde criança, foi apaixonado pelo estudo do tempo. Pode ser considerado um dos mais brilhantes cientistas e filósofo do século XX. É importante destacar que Prigogine, em 1977, recebeu o Nobel de Química pelos seus estudos em termodinâmica de processos irreversíveis, com a formulação da teoria das estruturas dissipativas. Prigogine estudou arte, literatura, ciências humanas, até se decidir efetivamente pela área da química. Prigogine decidiu-se prosseguir seus estudos na área da química por uma questão de segurança de emprego. Haja vista que nessa época do período de sua formação acadêmica, a Europa vivia um período difícil, pois tinha acabado de sair de uma guerra, no caso, a Primeira Guerra Mundial, e, em 1929, teve a crise econômica. Além disso, já se aproximava da Segunda Guerra Mundial. As ideias e pensamentos de Ilya Prigogine transcendem o campo das ciências naturais. Em seus estudos, Prigogine busca uma inter-relação entre seus pensamentos e as diversas áreas do saber. Uma das características marcantes do pensamento de Ilya Prigogine é que a ciência é um diálogo aberto com a natureza. Assim, o ser humano, com a sua produção de conhecimento, pode estabelecer conexões com outras áreas do saber, buscando um entendimento melhor não só da natureza e do universo, mas também um entendimento de si mesmo. As contraposições epistemológicas de Ilya Prigogine. Em sua trajetória científica, Prigogine traz contraposições em relação à ideia de certeza proveniente das leis determinísticas. A sua nova visão sobre a natureza, a matéria, o tempo e a ciência busca um ressignificar. Logo, suas ideias inovadoras propõem repensar o papel do nosso tempo, a nossa visão sobre o conhecimento, as leis fundamentais da física em relação à forma como busca explicar o universo. Tudo isso contribui para uma reformulação dentro da própria ciência,
pois não se pode mais aceitar a explicação de alguns fenômenos por conceito da mecânica clássica, que se apresenta como determinista e irreversível. Essas contraposições trouxeram análises reflexivas com relação à flecha do tempo e sua irreversibilidade, a teoria do caos e a teoria das estruturas dissipativas. A visão de Prigogine é radicalmente nova com relação à física ocidental. Sem dúvida, um triunfo extraordinário do pensamento dos últimos séculos. Sua crítica em relação à física alicerçada em sistemas estáveis e deterministas, onde sistemas estáveis são tratados como exceções, traz essa nova visão onde inverte-se essa perspectiva, ou seja, os sistemas estáveis passam a ser casos especiais de uma dinâmica estendida, com formulação estatística, não mais baseada em trajetórias individuais, no caso da física clássica, ou em funções de onda, no caso da física quântica. Prigogine sugere em seus estudos uma reformulação das leis fundamentais da física, com base evolutiva, como sugere no sentido de incorporar o indeterminismo, a assimetria do tempo e a irreversibilidade. Prigogine e o estudo termodinâmico dos fenômenos irreversíveis. A termodinâmica é uma área da física que estuda as trocas de calor e energia, por meio de suas leis que descrevem um comportamento de sistemas complexos. Na primeira lei da termodinâmica, a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Na segunda lei da termodinâmica, os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. A lei zero da termodinâmica trata das condições para a obtenção do equilíbrio térmico. É chamada de lei zero porque o seu entendimento mostrou-se necessário para as primeiras duas leis que já existiam, a primeira e segunda lei da termodinâmica. Na terceira lei da termodinâmica, é uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto que determine a entropia. A entropia é, na verdade, a base da segunda lei da termodinâmica. Ilya Prigogine utiliza os conceitos da termodinâmica em seus estudos e análises para fazer a descrição dinâmica de não equilíbrio. Com isso, Prigogine traz uma proposta inovadora para a interpretação do tempo, do caos e da instabilidade, como fontes de desordem e também de ordem. Seus estudos associam-se ao segundo princípio da termodinâmica, a entropia. Haja vista que a entropia é um conceito da termodinâmica que pode ser aplicado a mais diversas áreas do conhecimento. De forma breve e simplificada, podemos dizer que a entropia se refere ao grau de desorganização e número de variáveis possíveis em um determinado sistema. De modo geral, na natureza e na sociedade, a entropia tende a aumentar, exigindo intervenções para conter o avanço da desordem e promover maior equilíbrio. Estruturas dissipativas, segundo Ilya Prigogine. Os sistemas dissipativos, ao contrário dos sistemas conservativos, são aqueles em que a energia não é conservada. Nos sistemas dissipativos, as transformações sofridas pela energia sempre implicam em alguma geração de calor, o qual é dissipado para o meio externo. Assim, na ausência de uma fonte externa de energia, os sistemas dissipativos tendem ao equilíbrio termodinâmico, ou seja, eles tendem simultaneamente ao equilíbrio térmico, mecânico e químico. Estruturas dissipativas
são próprias de processos irreversíveis e revelam que ocorre a criação de ordem longe do equilíbrio termodinâmico. Fenômenos caóticos ou irreversíveis não se reduzem a um aumento de desordem, como se pensa comumente, mas, ao contrário, têm um importante papel construtivo. Na perspectiva pregogiana, discute-se as bifurcações produzidas pela flecha do tempo, a irreversibilidade das trajetórias e a necessidade de uma ética planetária. Os ecossistemas e os sistemas sociais são sistemas dissipativos, pois são processos que possuem auto-organização. Logo, Prigogine nos induz a repensar a ligação do homem com a natureza, o humanismo e a própria democracia. Ele advoga que o universo está em construção contínua, sendo as mudanças marcadas principalmente pela novidade e pela criatividade. As contribuições de Ilya Prigogine para o ensino de ciências. O atual quadro do ensino de ciências ainda tem uma tendência em valorizar as teorias deterministas. Esse fato reforça nos alunos concepções equivocadas, tais como a dissociação entre ciências e a realidade, a visão de que os cientistas são pessoas com altas habilidades e, especialmente, que os conteúdos escolares não têm relação com a vida deles, dos cientistas, e, consequentemente, com a ciência que ele produz. Para Prigogine, a ciência é viva. Por tratar da realidade, sua concepção de ciências acredita que as teorias são mutáveis, propícias a transformações e atualizações, que se estabelecem por meio das exigências culturais e contextos históricos. De acordo com a concepção de Prigogine, a sistematização do conhecimento no ensino de ciências deve ser contextualizada, demonstrando o percurso do conhecimento científico e sua utilidade para a vida. Dessa forma, despertando em seus alunos a reflexão e a criticidade. Assim, o ensino de ciências deve vincular os conteúdos escolares aos conhecimentos científicos, promovendo, no contexto escolar, atitudes de transposição de saberes e práticas dos cientistas para o processo de ensino-aprendizagem, valorizando metodologias que popularizem o conhecimento científico. Com isso, o ensino de ciências, por meio da atividade docente, deve despertar o desejo pela compreensão da natureza e a eterna busca de respostas a inúmeras inquietações e, principalmente, das problemáticas inerentes à realidade do aluno. Entre as diversas obras de Ilya Prigogine, aqui destacamos algumas, entre elas, o livro intitulado O Nascimento do Tempo. Nesta obra, o autor traz alguns questionamentos sobre o tempo, entre eles, o que é o tempo, quando surgiu, existiria o tempo antes da criação do universo? A dúvida é saber se deve ser considerado como aquilo que conduz ao homem ou se o homem que é o criador do tempo. Outra obra em destaque é o livro O Fim das Certezas, Tempo, Caos e as Leis da Natureza. Nesta obra, o autor propõe mudanças radicais na visão de mundo apresentada pela física desde Newton. Outra obra que destacamos é As Leis do Caos. Nesta obra, Prigogine afirma que a física tem formulado as leis da natureza referindo-se a um universo fundamentalmente reversível, isto é, que não conhece a diferença entre o passado e o futuro.
Esta formulação tradicional atemporal se contrapõe às descrições fenomenológicas, que inclui a seta do tempo. Outra obra é o livro A Nova Aliança, Metamorfose de Ciência. Além dessa, destacamos também o livro Entre o Tempo e a Eternidade. Bom, diante de todos esses ensinamentos e teorias de Ilha Prigogine, destacamos aqui uma frase no qual ele nos diz: crescemos em proporção direta à quantidade de caos que podemos sustentar e dissipar. Essas foram as referências utilizadas na produção e apresentação do trabalho. Muito obrigado!